Às vezes, o destino é uma trilha irreconhecível. O nome da minha instituição era Sunny Creek. Ficava no fim de uma rua acabada e sem saída, na periferia esquecida de uma cidadezinha no sul do estado. Acolhia crianças desafortunadas como eu, mas nunca ouvi os outros a chamarem pelo nome verdadeiro. Todos a chamavam vulgarmente de Grave, tumba, e logo de cara já dava para entender o motivo. Todo mundo que ia parar ali parecia condenado a ter uma vida acabada e sem saída, exatamente como aquela rua. No Grave, eu sentia como se estivesse atrás das grades. Durante anos que passei naquele lugar, todos os dias desejei que alguém me tirasse de lá, que me olhasse nos olhos e me escolhesse. Dentre todas as crianças presentes na instituição, que me quisesse do jeito que eu sou, por mais que eu não fosse grande coisa. Mas ninguém nunca me escolhera, ninguém me quisera ou me notara. Eu sempre fui invisível. Diferente de Rigel. Ele não tinha perdido os pais, como muitos de nós. Nenhum infortúnio tinha atingido a família dele quando era pequeno. Rigel fora encontrado em frente ao portão da instituição, em um cesto de vinho, sem bilhete nem nome, abandonado no meio da noite, tendo apenas estrelas gigantes adormecidas para velar os seus sonhos. Não tinha mais que uma semana de vida. Deram-lhe o nome de Rigel em homenagem à estrela mais luminosa da constelação de Órion, que naquela noite brilhava como se fosse uma teia de diamantes sobre um leito de veludo preto. Com o sobrenome White, preencheram o vazio da identidade dele. Para todos nós, ele tinha nascido ali. Até a aparência o denunciava. Desde aquela noite, mantinha a pele pálida como a lua e os olhos sombrios, confiantes, típicos de alguém que nunca tivera medo do escuro. Desde pequeno, Rigel era o queridinho da Grave. Filho das estrelas, como a tutora que trabalhava ali antes da senhorita Fried o chamava. Ela o adorava tanto que o ensinou a tocar piano. Passava horas e horas com ele, demonstrando uma aparência que jamais tivera conosco. E nota após nota, o transformaram no rapaz impecável que se destacava entre as paredes cinzentas da instituição. Rigel era bom em tudo, com dentes perfeitos, notas sempre altas e balas que a tutora lhe dava às escondidas antes do jantar. O menino que todo mundo desejaria ter. Mas eu sabia que não era bem assim. Tinha aprendido a enxergar o que havia por baixo de tudo. Por baixo dos sorrisos, da boca imaculada, da máscara de perfeição que ele exibia diante de todos. Ele, que carregava a noite dentro de si, escondia nas dobras da alma a escuridão de onde o haviam arrancado. Rigel sempre tivera um comportamento estranho comigo. Um comportamento que eu nunca consegui explicar. Como se eu tivesse feito alguma coisa para merecer aquele tratamento ou o silêncio que o acompanhava quando, na infância, eu o notava me observando de longe. Tudo começou em um dia como um outro qualquer. Não consigo nem me lembrar do momento exato. Ele passou por mim e me derrubou, machucando os meus joelhos. Levei as pernas ao peito e limpei a grama. Mas, ao olhar para cima, não vi um pingo de arrependimento em seu rosto. Ele ficou ali, de pé, o olhar fixo no meu, à sombra de uma parede rachada. E eu dava puxões bruscos nas minhas roupas, puxava as pontas do meu cabelo, desfazia as minhas tranças. As fitas caíam aos meus pés como se fossem borboletas mortas. E entre os cílios úmidos, eu vi um sorriso cruel se abrir nos lábios dele antes de fugir. No entanto, nunca tocava em mim. Em todos aqueles anos, ele nunca encostou em mim,
nem de raspão. As bainhas, o tecido, o cabelo, ele me empurrava, me puxava e eu acabava com as mangas alargadas, mas nunca fiquei com uma marca sequer na pele, como se Rídio não quisesse deixar provas. Ou talvez fossem as minhas sardas que o repelissem. Talvez me desprezasse a ponto de não querer me tocar. Rídio passava bastante tempo sozinho e quase nunca procurava a companhia das outras crianças. Mas eu me lembro de uma vez quando tínhamos mais ou menos 15 anos. Um novo garoto tinha chegado ao Grave, um loirinho que, algumas semanas mais tarde, seria transferido para uma casa de acolhimento. Quase que imediatamente fizeram amizade com o Rídio. O outro garoto era pior do que ele, se é que era possível. Os dois ficavam apoiados em uma das paredes deterioradas, Rídio de braços cruzados, lábios indecifráveis e um brilho de divertimento nos olhos. Eu nunca os tinha visto brigar por nada. Porém, em um dia como outro qualquer, o garoto aparecera para jantar com um hematoma sob a pálpebra e amassando o rosto inchado. A senhorita Fried lhe lançara um olhar hostil e perguntara com a voz estrondosa o que raios tinha acontecido. Nada, murmurava ele sem tirar os olhos do prato. Tá aí na escola. Mas não tinha sido nada, coisa alguma. Eu sabia. E ao erguer o olhar, vi Rídio baixar a cabeça para esconder o rosto dos demais. Ele tinha sorrido, e aquele sorrisinho sutil havia se materializado como uma rachadura na máscara perfeita. E quanto mais se alargava, mais destacava a beleza dele, e de alguma maneira que eu jamais gostaria de admitir. Não havia algo doce, suave ou gentil, não. Rídio queimava os olhares, chamava a atenção como o esqueleto de uma casa em chamas, ou a carcaça de um cachorro destruído na beira da estrada. Era cruelmente bonito, e quanto mais tentávamos não olhar para ele, mais aquele charme tortuoso se fincava atrás dos nossos olhos. Infiltrava-se por debaixo da pele, espalhava-se como uma mancha até atingir a carne. Ele era assim, sedutor, solitário e insidioso. Um pesadelo que se vestia dos meus sonhos mais secretos. Naquela manhã, acordei como em um conto de fadas. Lençóis limpos, aroma delicioso e um colchão em que não se sentiam as molas. Eu não saberia desejar algo além disso. Ali havia também aquele cantinho escuro, a queimadura, e era impossível me livrar dele. Balancei a cabeça de leve, pressionei as pálpebras com os pulsos, tentando suprimir tais pensamentos. Eu não queria pensar naquilo. Não iria permitir que estragassem as coisas, nem mesmo ele. Eu conhecia bem demais o procedimento para nutrir aquela ilusão de ter achado uma acomodação definitiva. Todos pareciam acreditar que a adoção funcionava como um encontro com um final feliz, no qual depois de algumas horas você era levado para a casa de uma nova família e se tornava parte dela automaticamente. Não era assim que a banda tocava. Isso só acontecia com os filhotinhos de animais. A adoção, propriamente dita, era um processo bem mais demorado. Primeiramente, havia um período de permanência com a nova família, para ver se a convivência era viável e a relação com os membros tranquila. Essa é a fase da guarda provisória. Durante esse período, não era raro surgirem incompatibilidades e problemas que prejudicavam a harmonia familiar. E, dependendo de como se desse esse período, a família decidiria se seguia em frente ou não. Era muito importante. Os pais só concluiriam a adoção se tudo corresse bem e não houvesse contratempos. Por isso,
eu ainda não podia me considerar de fato membro daquela família. Pela primeira vez, eu estava vivendo um conto de fadas belíssimo, mas frágil, capaz de estilhaçar feito vidro nas minhas mãos. Eu vou ser boa, prometi a mim mesma mais uma vez. Vou ser boa e vai ocorrer tudo bem. Faria tudo ao meu alcance para que desse certo. Tudo desse certo. Desci a escada determinada a não deixar ninguém estragar aquela oportunidade. A casa era pequena e não tive trabalho para achar a cozinha. Ouvi algumas vozes e hesitei tentando caminhar até lá. Quando cheguei à porta, fiquei sem palavras. Os Milligans estavam sentados à mesa de jantar, ainda de pijama e com os chinelos quase saindo dos pés. Ana ria enquanto passava os dedos pela xícara, fugamente. E o Sr. Milligan servia cereal na tigela de cerâmica, com um sorriso sonolento no rosto. E, bem no meio dos dois, estava Rídio. O cabelo preto me tingiu como um sopro, uma contusão direta na pupila. Tive que piscar para me dar conta de que não estava imaginando aquilo. Ele estava contando alguma coisa, com os ombros delicados, em uma pose relaxada e o cabelo desgrenhado e emoldurado do rosto. Ele estava contando alguma coisa, com os ombros delicados, em uma pose relaxada e o cabelo desgrenhado emoldurando o rosto. Os Milligans o encaravam com um brilho nos olhos e de repente riam em uníssono quando ele disse uma frase em particular. A risada leve dos dois zumbia nos meus ouvidos, como se eu tivesse me partido ao meio e estivesse a mundos de distância. Nica, Exclamou Ana. bom dia. Dei de ombros discretamente. Eles fixaram os olhos em mim e de alguma maneira senti que estava sobrando ali, por mais que tivesse acabado de chegar e mal os conhecesse, por mais que eu que devesse estar ali, não ele. As íris pretas de Rídio ergueram-se na minha direção. Elas me encontraram sem precisar procurar, como se ele já soubesse, e por um instante imaginei ter visto o canto da boca dele se franzir em um movimento abrupto. Em seguida, inclinou o rosto para o lado e abriu um sorriso angelical. Bom dia, Nica. Ondas de gelo permearam a minha pele. Não me mexi. Não consegui responder, sentindo-me cada vez mais mergulhada naquela espécie de confusão fria.